Pronto, vai lá, Valentina, olha só. Primeira questão. A primeira questão, ela diz o seguinte, deixa eu só organizar aqui minha tela para ver se eu vou conseguir organizar aqui. A primeira questão diz que Beatriz comeu 2/8 de uma pizza. Daniele comeu mais 1/8 da mesma pizza. Qual a fração que indica o quanto da pizza ainda foi comido? Essa é muito tranquila, muito fácil, que é o seguinte, né? Eu sei que, acredito eu, qual é a resposta que você me deu aí na... 5/8. Ok, Eu acho. ok. Então, se Beatriz comeu 2/8 e Daniele comeu 1/8, então significa que ao todo foram comidos, quando a gente soma frações de mesmo denominador, a gente repete o denominador, então fica oitavos, e a gente soma o numerador. Então, 2 mais 1 fica 3. Portanto, 3/8 é o quanto já foi comido de pizza, certo? O que falta comer é sempre o seguinte: você sempre vai pegar o denominador e você vai subtrair dele o numerador. Então, veja, a pizza inteira ela tem 8/8. A pizza inteira tem 8/8. Ela foi dividida em 8 pedaços, então 8/8 é o que a gente chama de um inteiro, uma pizza inteira. Ok? Então, nesse caso, se eu já comi 3 de 8 pedaços, faltam 5 para chegar em 8 pedaços. Portanto, o quanto ainda não foi comido é 5/8. Tranquilo, né? Uhum. Pronto, ótimo. A gente vai agora para a segunda questão. Hoje o computador está extremamente lento, mas vamos lá, vamos tentar. Valentina conseguiu ler 2/7 de um livro. Qual fração indica quanto do livro ainda falta ler? Pronto. Então, se Valentina ela leu 2/7 do livro, o livro inteiro tem 7/7, isso aqui é inteiro. O que falta para completar é simplesmente esse 7 menos o 2. Então, o que falta para completar é 5. 7. Certo? Certo. Lembrar o seguinte, na hora que você for enfrentar uma questão desse tipo, você tem que perceber o que é que ele está pedindo. Isso é a coisa mais importante da questão. Note que o que ele está pedindo é uma fração. Então, qual é a fração? Que faz o quê? Que indica quanto ainda falta ler. Pode ser que ele pergunte qual é a fração que indica, no caso da pizza lá em cima, qual é a fração que indica o quanto da pizza já foi comido. Era só somar as duas frações. Nesse caso, qual a fração que indica quanto o livro ainda falta ler, é só subtrair do inteiro. E não esquece isso nunca. Um inteiro sempre será uma fração com numerador e denominador iguais. 7 de 7 significa um inteiro. Ok? Ok. Alguma dúvida nessas duas aqui? Não. Certo. Então, algumas das que a gente... As primeiras são sempre nesse estilo, né? Para saber quanto falta, qual é a fração. Então, é só para você se acostumar com esse tipo de pergunta. Vamos lá. Heitor pintou 17/20 do muro de sua casa. Qual a fração que indica a parte do muro que ele ainda falta pintar? E aí, Valentina? 3/20. Ok. Então, se eu já pintei 17 de 20 pedaços, o que falta para completar o muro todo é 20 de 20. Então, o que falta para completar 20 é justamente 3. 17 mais 3 dá 20, portanto, a fração que indica
O quanto Heitor ainda falta pintar é 3/20, ou 3 pedaços de 20 pedaços. Pronto. Não tem muito o que fazer nessas aqui, não. Certo? Questão de número 4. No primeiro dia de viagem, de carro, Luiz completou 1/6 do percurso. No segundo dia, ele dirigiu por mais 3/8 do caminho. Qual é a fração que indica quanto do trajeto o rapaz precisa para completar a viagem? A primeira pergunta, a primeira ideia para responder essa pergunta é simples. Eu preciso somar as duas frações que Luiz já completou. Então, para eu saber o quanto o Luiz viajou, né, eu sei que no primeiro dia lá, o Luiz viajou 1/6 do percurso. 1/6. No segundo dia, ele viajou mais 3/8 do caminho. Então, eu vou ter que somar 1/6 mais 3/8. E com isso, quando eu somar isso, eu vou ter certeza de quanto o Luiz já percorreu. Aí depois eu descubro quanto falta ele percorrer. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Então, como é que a gente soma frações com denominadores diferentes? A primeira coisa que a gente precisa fazer é multiplicar esses dois caras aqui. Multiplica os dois de baixo. 6 vezes 8 dá 48. Depois, a gente multiplica a primeira asa. A primeira asa, que eu chamo da borboleta, é a que vem de cima. Então, a gente vai multiplicar 1 vezes 8. 1 vezes 8. 1 vezes 8 dá 8. Num outro momento, agora, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai multiplicar a segunda asa. 6 vezes 3. 6 vezes 3 vai gerar o segundo número, 18. E, claro, o sinal que está aqui no meio, que é o sinal de soma, tá? Ele vai ser escrito aqui. Então, pronto. Para somar frações com denominadores diferentes, eu preciso multiplicar os dois denominadores. Isso gera o denominador resultante. Multiplica a primeira asa, que é o que está em rosa, e ele gera o primeiro número aqui. Multiplica a segunda asa, que começa embaixo, e isso vai gerar esse número aqui. Então, agora a gente vai ter 8 mais 18 dá 26. 26 dividido por 48. Dá para simplificar esses dois números? Dá. Eles são pares. Se os dois números são pares, eu consigo dividir por 2. 26 pode ser dividido por 2, 48 pode ser dividido por 2. O resultado é 26 dividido por 2 dá 13. 48 dividido por 2 dá 24. Como 13 é um número primo, não dá para a gente mais simplificar. Não tem como simplificar por mais nada. Então, a fração é 13 de 24. Então, Luiz completou 13 partes de 24 partes do caminho dele. Então, a pergunta é: qual a fração que indica quanto do trajeto o rapaz ainda precisa para completar a viagem? Se ele já completou 13 de 24, qual é a fração que ele precisa completar agora, Valentina? Para completar um caminho que é 24 de 24, e ele já completou 13 de 24, ele precisa... 14. Oi? 14 e 24. Vamos lá. Você vai ter que fazer 24 menos 13. Você precisa descobrir quanto falta do 13 para completar 24. Isso é uma subtração, certo? Então, o Luiz já completou 13 partes, mas ele precisa... Professor, Oi.
Desculpa, eu falei errado, é 11. Isso, muito bem. 24 menos 13. 4 menos 3, 1. 2 menos 3, 1, 11. Então, ele precisa completar 11 24avos. Ele ainda precisa completar 11 partes de 24 partes. Essa é a resposta da questão 4. Ok? Ok. Alguma dúvida até aqui? Não. Vamos lá, vamos para a quinta questão. Deixa eu ver aqui na lista que você me mandou, quais foram as questões que você não, ou que você não tem certeza aqui. Professor, da folha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20 e 21, você conseguiu resolver. Então, a 12, a 13, a 14, a 16, a 18 e a 19 estão em dúvida. Então, a gente vai continuar respondendo meio rapidamente todas as questões que você entendeu e vamos nos debruçar um pouco mais sobre as questões que você não entendeu ou que ficou em dúvida, certo? Vamos continuar aqui para confirmar a questão de número 5. Rogério, o pato, que Deus o tenha, comeu 5 dozeavos da ração que colocaram no prato dele. Qual a fração que indica a quantidade de ração que ainda tem no prato? Fácil demais. Se Rogério comeu 5 dozeavos e o prato inteiro seria 12 de 12, então o que falta de 5 para completar 12 é 7. 7. Portanto, o que falta para o Rogério comer na ração, no prato, 7 de 12. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Num jogo de vôlei, Valentina fez 5 16avos dos pontos do seu time. Sua irmã, Beatriz, que também joga na mesma equipe, marcou 4 nonos dos pontos do time no jogo. Qual a fração que indica quantos pontos o resto do time, ou seja, todas as outras jogadoras, fizeram? Então, beleza. Eu vou somar quanto Valentina fez com quanto Beatriz fez. De novo, para somar frações, primeira parte, multiplicamos esses dois caras daqui. Isso vai ficar 36. Aliás, perdão. Eita, João, não, com certeza não. Peraí, 54. 9 vezes 6 dá 54. Ô, professor, Oi. mas É no jogo 16. é 16. Ok, errei. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Agora que eu percebi. Certo? Então, 5 16avos mais 4 nonos. Pronto. Então, aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar 16 por 9. 16 por 9. 9 vezes 6, 54. Sobe 5. 9 vezes 1, 9. E 5, 14. Dá 144. Pronto, então, aqui embaixo fica 144. A gente vai, então, fazer isso aqui. 5 vezes 9 dá 45. Mais 16 vezes 4. 16 vezes 4 dá 64. 45 mais 64. Isso aqui vai dar 109. 109 dividido por 144. Dá para simplificar? Eu acho até que o 109 ele é um número primo. Não tenho certeza, mas acho que ele é um número primo. E, assim, não vejo razão para simplificar ou buscar demorar para simplificar. Certo? De todo jeito, se vocês duas juntas fizeram 109 pedaços de um total de 144 pedaços, a pergunta é, quanto as outras meninas fizeram? Bom, a gente sabe que todos os pontos que vocês fizeram, que a equipe fez, dá o placar total. Então, 144 de 144 é o total do placar do jogo.
do placar que vocês fizeram, certo? É um inteiro. Um inteiro. O placar inteiro, vocês marcaram lá 144 de 144. Agora, quanto falta é quanto falta de 109 para completar 144. 35. 35. Pronto. Então, o que falta, o que as outras meninas fizeram são 35 partes de 144. Essa é a fração que representa o que as outras meninas fizeram. Ok? Ok. Questão de número 7. A questão de número 7 diz o seguinte: Ana tem que entregar um trabalho escolar até sexta-feira. Na quarta, a menina conseguiu concluir 3/8 do trabalho. Na quinta, ela conseguiu produzir mais 1/6 da tarefa. Chegando a sexta-feira, que fração ainda falta para a Ana concluir o trabalho todo? Qual foi a sua resposta, Valentina? Eu simplifiquei, professor, por conta que eu fiz assim, ó. 3/8 mais 1/6. Que aí, 8 vezes 6 deu 48. E a parte de cima é 18 mais 8. Que a fração deu 26, 48avos. Que foi a mesma da questão lá superior que a gente... Isso. Aí eu simplifiquei por 2. Certo? E aí deu quanto? Que deu 13/24avos. 13/24. Perfeito. Aí, com 13/24, o que falta é a mesma resposta lá de cima. O quanto falta para ela concluir? onze. Pronto. Falta para a Ana concluir 11 de 24. Se ela já concluiu 13 de 24, ela falta 11 de 24. Pronto. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Oitava questão, ela diz que Valentina respondeu ontem 3/8 das questões que o professor passou. Hoje pela manhã, a menina respondeu mais 1/4 das questões. Qual fração, de novo a pergunta é essa, qual fração? Qual fração representa quanto falta para a menina responder todas as questões que o professor passou? Então, 3/8 mais 1/4 é igual 8 vezes 4 dá 32. 4 vezes 3 dá 12. 8 vezes 1 dá 8. Isso significa que vai ficar 20 dividido por 32. Dá para simplificar? Com certeza dá. Eu vou primeiro dividir por 2, mas eu já poderia, Valentina, dividir por 4, porque o 20 pode ser dividido por 4 e o 32 pode ser dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5. 32 dividido por 4 dá 8. Certo? Então, essa é a fração mais simplificada possível que indica quantas questões Valentina terminou. Valentina terminou 5/8 das questões da ficha que o professor passou. Então, se Valentina completou 5/8, quanto falta para que ela complete 8/8? 3/8. Pronto. Então, Valentina precisa, ainda falta completar 3/8 para, então, ter completado todas as questões da ficha que o professor passou. Vamos para a questão número 9 agora. Valentina, se você tem qualquer dúvida sobre qualquer explicação, avise, que aí a gente para e explica aquele ponto.
certo? Tá certo, professor. Pronto. Agora nós temos o quê? Agora nós temos uma questão do tipo todo, parte, fração. TPF, todo, parte, fração. Certo? Uma caixa de bombons, ela tem 48 chocolates. Sabendo que Marina comeu 3/8 deles, responde: quantos bombons a menina comeu? Veja, aqui não é qual é a fração de bombons que a menina comeu. É quantos. Então, eu estou perguntando o número. Ela comeu 10 bombons? Ela comeu 20 bombons? Ela comeu 18 bombons? Não sei. Eu quero saber quantos bombons ela comeu. Em questões do tipo todo, parte, fração, você, Valentina, tem que entender quem é o todo, quem é a parte, quem é a fração. Primeiro, nessa questão, eles nos deram o todo. O todo sempre será um número. A fração sempre será uma fração. E a parte também será um número. Então, eles nos deram aqui duas coisas. Eles nos deram um número e nos deram uma fração. Certo? Então, a caixa de bombons tem 48 chocolates. Marina comeu 3/8 desses chocolates. A pergunta é: 48, sendo um número, ele é o todo da questão ou ele é a parte que eu quero saber da questão? Ele é o todo. E isso é o número total de chocolates que tem na caixa. Ele é o todo. Então, veja que nessa minha questão 9, eles me deram o todo e me deram a fração do que foi comido. A primeira pergunta, a letra A, é quantos bombons a menina comeu. Então, eles estão me perguntando qual é a parte que a menina comeu. Se eu tenho a fração e se eu tenho o todo, eu consigo descobrir a parte. Então, veja como funciona. A parte que eu quero descobrir, ela é igual ao todo multiplicado pela fração. A parte que eu quero descobrir. Oi? Eu fiz assim. Você fez desse jeito? Fiz. Pronto, ok. Quantos bombons a menina comeu? 18. Ok. Então, a gente vai fazer assim. A parte que eu estou buscando é igual a 48 vezes 3/8. 48 vezes 3/8. Existem duas maneiras de resolver isso. Ou você multiplica primeiro o de cima pelo de cima e depois você divide pelo de baixo, ou você segue o caminho inverso. O caminho inverso seria você dividir primeiro o todo pela parte de baixo e depois multiplicar com o resultado. O que importa é que o número 48 tem que ser multiplicado pelo numerador e dividido pelo denominador. Se você vai multiplicar ou dividir primeiro, tanto faz. Certo? Então, você poderia fazer assim, vamos seguir o caminho laranja, 48 dividido por 8 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Pronto, resposta, 18. Vamos seguir agora o caminho azul, para você ver. Seguindo o caminho azul, 48 vezes 3. 48 vezes 3 dá 144. 144 dividido por 8 dá 18. Do mesmo jeito. Então, você pode escolher o caminho começando por baixo, ou você pode escolher o caminho começando por cima. Né? Todo caminho dá na venda. Nesse aqui, mais fácil seria começar por baixo. Então, de todo jeito, quantos bombons a menina comeu? 18. Pronto. Aí, olha o resto das perguntas. Qual a fração que indica os bombons que sobraram na caixa? Olha, se a menina comeu 3/8,
Então, sobraram na caixa 5/8 dos bombons. É o que falta para completar a fração 8/8. Então, 5/8 ainda estão na caixa. Aí vem a pergunta, e quantos bombons sobraram na caixa? Cuidado com isso. Aqui a pergunta é qual a fração que sobrou na caixa. Aqui está perguntando o número, ou seja, está perguntando uma parte também. Eu tenho... 30. Exato, eu tenho duas formas de fazer isso. A mais fácil é o seguinte, na caixa de bombons tinha 48. Eu comi 18, faltam quantos? 30, acabou. Esse é o jeito mais fácil de fazer. Se você tinha o todo e você descobriu qual é a parte que foi comida, então você descobre com uma subtração qual parte ainda está na caixa. Portanto, a resposta, 30. Ok? Ok. Pronto, beleza. Questão número 9. Tranquila. Vamos para a próxima. Também outra questão de TFP, né? Ou TPF. Todo parte e fração. Sabendo ler isso, resolve tranquilamente, certo? Então, questão de número 11, ela diz assim, uma turma tem 90 alunos. Sabendo que 5/9 desses alunos praticam esporte, responda. Pronto. Então, novamente, 90 alunos é exatamente o que, Valentina? Esse número 90. Esse é o todo. Isso, esse é o todo. É a turma toda, certo? 5/9 está com cara de fração, então 5/9 é a fração, claro. Quando ele pergunta quantos alunos, é um número que ele quer, é uma contagem. Então, isso aqui vai ser a parte que a gente está procurando. A parte que a gente está procurando. Quantos alunos praticam esporte? Eu sei que 5/9 praticam esporte. Mas a pergunta é, quanto é 5/9 de 90? Você tem que fazer o seguinte, a parte, de novo, parte é igual ao todo vezes a fração. Que deu 50. Exatamente. Então, você vai fazer 90 vezes 5/9. Se seguir o caminho da divisão primeiro, 90 dividido por 9 dá 10. 10 vezes 5 dá 50. Pronto. Então, o resultado aqui, 50. Ah, mas eu queria seguir o outro caminho. Não tem problema. 90 vezes 5. 90 vezes 5 dá 450. 450. 450 dividido por 9 dá 50. Pronto. O número seria o mesmo. Certo? Então, beleza. Nós temos aqui quantos alunos praticam esportes? 50. Quando eu tenho esse número 50, eu já consigo responder a letra C. Quantos alunos não praticam esportes? É só você 40. 90 menos os 50 que praticam. Fica 40. Então, o resultado aqui, 40 alunos não praticam esportes. Aí, qual é a fração que indica quantos alunos não praticam esportes? A 4 fração. nonos. Pronto. Se 5/9 praticam, é só você fazer os 9/9 menos os 5/9 e você vai ter 4/9. É o que falta para completar, né, a sala, a turma. Então, aqui vai ficar 4/9. Ok? Ok. Vamos para a última questão que você... A última, sim, não a última, né? Você não tem mais algumas que você disse que fez tranquila. Vamos para, nessa sequência, a última que você fez tranquila, para a gente ver a 12. Lá vai. Valentina já leu 30 páginas de um livro com 120. Aqui, olha só, veja, no enunciado não existe fração. No enunciado foi dado Deu tudo em parte. o número 40 e foi dado o número 120. O número 40 é a parte do livro que Valentina já leu.
120 páginas é o todo do livro. O todo do livro tem 120. Qual a fração que representa a quantidade de páginas do livro que a menina já leu? 40, 120 avos. Isso. Então, vamos lá. Olha só. Todas as vezes que eles derem uma parte e um todo, a fração, ela pode ser construída botando o número da parte em cima e o todo embaixo. Só isso. A fração que eu quero descobrir é a parte sobre o todo. Como a parte sobre o todo aqui é 40 sobre 120, essa seria a primeira fração aceita. Porém, vamos simplificar. Se aqui tem um zero no final, eu posso cortar esse zero com esse. Posso, João, cortar um zero assim? Pode. Por quê? Veja só, lembra? 4 zero significa 4 vezes 10. 120 significa 12 vezes 10. Então, 12 e seguido de um zero significa 12 vezes 10. Ora, se eu dividir, quando eu corto zero, na hora que eu corto zero, eu estou dividindo esse número por 10. Então, eu estou dividindo esse número por 10. Qualquer número em cima e embaixo que termine no zero, você pode simplificar dividindo por 10. Dividindo por 10 é a mesma coisa que cortar o zero. Tudo bem? Tudo bem. Aí, ou seja, cortei o vezes 10 aqui, cortei o vezes 10 aqui, ficou 4 sobre 12. 4 sobre 12 pode ser simplificado. Você pode pegar o 4 e dividir por 4. Pegar o 12 e dividir por 4 também. Isso vai resultar em 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, qual é a fração que representa a quantidade de páginas do livro que a menina já leu? Ela já leu 1/3 do livro. Ela leu 1/3. Se ela leu 1/3 do livro, qual a fração que representa a quantidade de páginas do livro que a menina ainda não leu? 2/3. Portanto, Valentina ainda precisa ler 2/3 do livro. Fácil, rápido, sem nenhum estresse. Se você me perguntar, eu vou ter que simplificar as frações? Sim. Se você perceber que os números são grandes, que os números podem ser divididos pelo mesmo número, só funciona se eles puderem ser divididos pelo mesmo número, você vai ter que simplificar. Porque a resposta lá na prova, A, B, C, D, E, vai ser simplificada. E aí você vai precisar descobrir simplificando. Ok? Ok. Pronto. Vamos para a primeira questão que você alegou ter ficado em dúvida. Professor, onde eu posso pegar um copo d'água? Pode, Valentina, claro. Aguardo você. Voltei, professor. Ótimo. Vamos lá. Questão de número 12.
Rogério, o pato, resolveu passear pela Via Parque para se exercitar. Antes de parar para almoçar, o pato andou 5/12 do percurso inteiro. Depois do almoço, a ave caminhou mais 3/12 do percurso. Sabendo que a Via Parque tem 24 quilômetros de extensão, pergunta-se. Antes de responder qualquer pergunta, Valentina, as informações que foram dadas, elas contam da seguinte maneira. O que é 5/12? 5/12 é o que eu vou chamar de fração 1. É a fração que indica o quanto ele andou antes do almoço. 3/12, Valentina, é o que eu vou chamar de fração 2. A fração que identifica aquilo que o pato percorreu depois de almoçar. E 24 quilômetros, Valentina. 24 quilômetros é o quê? Valentina. Não tenha vergonha de responder, Valentina. Não, porque eu não escutei, achava que tinha travado. Então, 24 quilômetros, Valentina, nessa história é o quê? É o todo. Isso. 24 quilômetros é o todo da viagem do passeio do Rogério, tá? Então, a pergunta é, quantos quilômetros o pato andou antes do almoço? Quantos quilômetros o pato andou antes do almoço? Isso é a parte 1 da viagem dele. Então, a parte 1 da viagem dele tem que ser usado com a fração 1. Então, de novo, a parte 1 é igual à fração 1 vezes o todo. A parte 1 da viagem do Rogério é igual a 5/12 vezes 24. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir, eu vou dividir aqui 24 dividido por 12, dá 2. 2 vezes 5, dá 10. Então, 10 quilômetros. Quanto o Rogério andou antes do almoço? Se ele andou 5/12 de 24, 5/12 de 24 vai dar 10. 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Então, quantos quilômetros Rogério andou antes do almoço? 10 quilômetros. Ficou claro isso aqui? Sim. Pronto. Quantos quilômetros o pato andou depois do almoço? A pergunta, quantos quilômetros o pato andou depois do almoço? Aí eu vou ter que usar a fração 2, porque a fração 2 é que indica o quanto ele andou depois do almoço. Então lá vou eu. A parte 2 é igual a fração 2 vezes o todo. A parte 2 é igual a 3/12 vezes 24. Então, de novo, 24 dividido por 12 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, a parte 2, 6 quilômetros. Quantos quilômetros o pato andou depois do almoço? Ele andou 6 quilômetros. Tudo bem, Valentina? Tudo bem. Pronto. Quantos quilômetros o pato já andou no total? É só somar as duas. Se ele andou 10 quilômetros antes do almoço, 6 quilômetros depois do almoço, o pato andou 16 quilômetros até agora. Letra D, olha só, letra D. Qual a fração que indica quanto falta para concluir o percurso? Eu vou deixar essa letra D, para depois. Porque a letra E já pode ser resolvida.
Veja, a letra E diz, quantos quilômetros faltam para o pato concluir o percurso inteiro? O percurso inteiro tem 24 quilômetros e o pato acabou de andar 16 quilômetros no total. Né? Faltam 8 quilômetros. Faltam 8 quilômetros para o pato concluir. E a letra D é 8,24 avos. Pronto. A gente pode fazer um bocado de coisa, veja só. 8,24 avos, agora que você descobriu que 8 quilômetros é o que falta, já resolveu o seu problema. Então, isso aqui poderia ficar 8,24 avos. 8 quilômetros ainda faltam de 24, que a gente pode simplificar. Por quê? Porque o 8 pode ser dividido por 8. E o 24 também pode ser dividido por 8. 8 dividido por 8 dá 1. 24 dividido por 8 dá 3. Então, a fração que indica quanto falta para concluir o percurso, 1/3. Falta exatamente 1/3 do percurso para Rogério concluí-lo. Eu apenas simplifiquei. A resposta 8/24, perfeita. 8 sobre 24, porque você sabe que faltam 8 de um total de 24. Mas a gente tem que simplificar de preferência. Por isso vai ficar 1/3. Ok? Ok. Quando você respondeu no papel, você respondeu esses valores? Sim. Pronto, então você não tinha errado. Você tinha acertado essa questão tranquilamente. Ficou em dúvida, porém acertou. Tá? Bora ver aqui. Arthur está lendo um livro que tem 120 páginas. Sabendo que o menino leu 1/6 delas no primeiro dia e 1/4 delas no segundo dia, pergunta-se. Pronto, aí vamos lá. Das informações que foram dadas, nós temos o todo, 120 páginas é o todo do livro, concorda? Sim. 1/6 é a fração 1. 1/6 é a fração 1. 1/4 é a fração 2. Eu vou separar aqui, porque no primeiro dia, a fração 1 é a fração do primeiro dia. A fração 2 é a fração do segundo dia. Pronto. A pergunta é, quantas páginas o menino leu no primeiro dia? Então, estou me perguntando qual é o valor da parte 1. Estou me perguntando aqui qual é o valor da parte 2. Estou me perguntando aqui qual é a soma da parte 1 com a parte 2. Quantas páginas o menino já leu ao todo? A parte 1 mais a parte 2. Qual é a fração que indica a quantidade de páginas que faltam ler, que o menino falta ler? Aí eu vou ter que somar as duas frações. E aí, quantas páginas faltam para terminar o livro? É o todo menos a soma da parte 1 com a parte 2. Vamos fazer de pouquinho em pouquinho. Quantas páginas o menino leu no primeiro dia? A parte 1 é igual a fração 1 vezes o todo. Então, a parte 1 que eu quero descobrir é igual a 1/6 vezes 120. 1/6 vezes 120 já facilita a minha vida se eu multiplicar 120 por 1. Aí vai ficar 120 dividido por 6. 120 dividido por 6 dá 20. Exatamente 20. Né? Você vai fazer o cálculo aqui, ó. 120. É como se você fizesse 12 por 6. 12 por 6 dá 2. Mas como tem um zero no 120, tem que ter um zero na resposta aqui também. Então, 120 dividido por 6 dá 20. O menino leu no primeiro dia 20 páginas. Quantas páginas ele leu no primeiro dia? 20. Ok. No segundo dia, ele leu 1/4. Então, a parte 2 é a fração 2 vezes o todo. A parte 2 é igual a 1/4 vezes 120. De novo, 120 vezes 1 vai dar 120 dividido por 4.
Do mesmo jeito, eu vou fazer 12 dividido por 4 dá 3. Como é um 120, então tem que ter um zero aqui. Isso aqui dá 30. Pronto. O menino, 30 páginas no segundo dia. Quantas páginas ele já leu ao todo? 20 mais 30. 20 mais 30 igual a 50. Pronto. Aí, ó, quantas páginas faltam se responder isso aqui? Quantas páginas faltam para terminar o livro? Quantas páginas faltam? É o todo menos os 50. O todo menos os 50, 70. Ainda faltam 70 páginas para o menino ler. 70 páginas. Agora preste atenção a esta pergunta da letra D. Qual a fração que indica a quantidade de páginas que ainda faltam ler? Isso sobre o todo. A parte que falta ler é 70. 70 sobre 120. Como eu posso dividir por 10, dividir por 10, então, ainda faltam ler 7/12 do livro. Porque o que importa, qual é a fração que indica a quantidade de páginas que ainda faltam ler? Significa, é só você dividir a quantidade de páginas que faltam ler pelo total de páginas do livro. Ok? Ok. Essa resposta, você chegou nessa resposta antes, Valentina? É que eu não tinha feito tudo. Sim. Eu só fiz a letra A, B e a C. Ok. Na hora que você sabe quanto você já concluiu, por exemplo, quando você descobriu 50, aí a letra E já pergunta quantas páginas faltam para terminar o livro. Aí eu pego o número de páginas total e subtraio por 50. Aí deu 70. Pronto. Ao descobrir os 70, eu faço a fração da letra D. Às vezes vale mais a pena não responder na sequência as perguntas. Talvez uma resposta posterior complemente a resposta anterior. Ok? Ok. Pronto. Então vamos lá. Vamos. Tá anotando a resposta aí? Tô sim. Pronto. Vamos para 14. O professor passou um exercício para a Valentina, que possui 24 questões. A menina respondeu 5/6 das questões na sexta-feira e completou o restante no sábado. Então, a menina respondeu tudo, certo? Deseja saber quantas questões a menina respondeu na sexta-feira, quantas questões a menina respondeu no sábado, qual a fração que representa o número de questões que ela respondeu no sábado. Veja, já dá para resolver mais rapidamente essa aqui, ó. Valentina usou 2 dias para fazer 24 questões e no primeiro dia ela respondeu 5/6. No segundo dia, ela respondeu o que falta para completar o total. Então, essa pergunta aqui, qual a fração? A resposta tem que ser uma fração. 1/6. Exatamente. Quer dizer, se o número de exercícios de Valentina foi considerado divisível por 6, então, 1 inteiro, a tarefa inteira, o exercício inteiro, corresponde a 6/6. Se Valentina já completou 5/6, o que falta é 1/6. Pronto, tá aqui. Valentina, falta responder 1/6 das questões. Tá, mas aí vem a pergunta, letra A. Quantas questões a menina respondeu na sexta-feira? A menina respondeu na sexta-feira, a parte 1 da sexta-feira é 5/6 vezes 24. 24 dividido por 6 dá 4.
4 vezes 5, dá 20. Então, no primeiro dia, Valentina respondeu 20 questões de todas as 24. Se Valentina respondeu 20 questões na sexta-feira, quantas questões faltaram para ela resolver no sábado? 4. Acabou. Só isso. Ok? Ok. Tinha chegado nessa resposta? Tinha sim. Ótimo. Ficou em dúvida, mas acertou, tá vendo? Ó. Vamos lá. Questão de número 15. Questão número 15, você disse que não ficou em dúvida nela. Vamos responder a questão de número 15. Beatriz e Valentina têm juntas uma coleção de camisas de seleções de vôlei do mundo todo. 8 destas camisas pertencem a Beatriz. As outras 4 camisas pertencem a Valentina. Deseja-se saber qual é a fração que indica a quantidade de camisas de Beatriz. Qual é a fração que indica a quantidade de camisas de Valentina. Aqui, o todo não foi dado diretamente, certo? Aqui. Eu só consigo descobrir a fração, João, se eu tiver o todo. Eu concordo. Você só consegue descobrir a fração se você tiver a parte e o todo. Mas a pergunta é, o todo apareceu na questão? Não diretamente, mas apareceu. Quem é o todo, Valentina? 12. Exatamente. Se a coleção de camisas de vôlei é a soma das duas, da coleção das duas meninas, então o todo é 12. Não apareceu diretamente na questão, mas você consegue deduzir. Então, eu vou fazer o seguinte. O todo, 12. Pronto. A fração de Beatriz é a quantidade de Beatriz, a fração de Beatriz é a parte de Beatriz dividido pelo todo. 8 sobre 12 dá para simplificar? Com certeza dá para simplificar. 8 pode ser dividido por 4, 12 pode ser dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2, 12 dividido por 4 dá 3. Ou seja, Beatriz tem 2/3 da coleção. Se Beatriz já tem 2/3 e a outra parte que falta é a parte de Valentina, qual é a fração que indica o que Valentina tem? Eu tenho 1/3. Pronto, acabou. Nem precisa... meu Deus, a fração de Valentina é 4 sobre 12. Simplifica, vai dar 1/3. Veja, como você simplificou aqui, na hora que você simplifica e bota a resposta simplificada, tudo fica mais simples. Daí o nome dizer simplificado. Tudo fica mais simples. Poxa, se minha irmã já tem 2/3 das camisas, então eu tenho que ter apenas 1/3. Acabou. Questão fácil, rápida. Você já tinha chegado na resposta dela. Ok? Ok. Então vamos embora para a próxima questão, 16. Daniele comeu 24 chocolates de uma caixa que continha 60. Pergunta-se, besteira, qual a fração que representa a quantidade de chocolates que ela comeu e qual a fração que indica a quantidade de chocolates que ainda estão na caixa? Quando eu descobri a letra A, eu descubro a letra B, né? Então, Isso. a fração é a parte sobre o todo. Então, a fração do que Daniele comeu é 24 sobre 60. 24 sobre 60, vamos tentar fazer aqui. 24, eu vou dividir 24 por 6. E vou dividir isso aqui também por 6. 24 dividido por 6 dá 4. 60 dividido por 6 dá 10.
4 décimos. Dá para simplificar ainda mais? Claro que dá. O 4 ele pode ser dividido por 2. O 10 também pode ser dividido por 2. O resultado disso vai ser 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Não tem como simplificar, porque o 2 é um número primo, o 5 é um número primo, não tem o que simplificar mais. Certo? Então, 2/5 representa a quantidade de chocolates que Daniele comeu. Então, a fração que indica a quantidade de chocolates que ainda estão na caixa é quanto? 1/5. Não, senhora. Qual? Veja. 3/5. Ah, tá certo. Muito bem. Presta atenção, viu? Porque você tem que subtrair o 5 do 2, é o que está faltando, para completar. Foi eu que fiz errado. Imagina tu responder tudo certo, entendeu a questão, raciocinou a questão, tudinho, e no final marcar 1/5. Diga aí. Olha. 16, super fácil, super direta. Tudo bem? Tudo bem. Ok, então vamos para a questão de número 17. A questão do número 17, ela diz o seguinte: Gabriel está participando de uma corrida com 48 quilômetros dividida em 3 etapas. Então, eu já estou dizendo o seguinte: Gabriel está participando de uma corrida que tem 48 quilômetros, certo? Então, isso aqui já é o todo. Certo? Concorda que esse número é o todo? Valentina? Oi? Concorda que 48 quilômetros nessa Porque questão? é o número todo da corrida. Certo, é a distância toda da corrida, ele é o todo. Essa corrida é dividida em 3 etapas. Na primeira etapa, o menino tem que correr 3/8 do caminho. Na segunda etapa, o menino precisa percorrer 1/6 do percurso. Então, pergunta-se, quantos quilômetros ele tem que correr na primeira etapa, quantos quilômetros ele tem que percorrer na segunda etapa, qual a fração representa a distância que ele precisa correr na terceira etapa, e na terceira etapa, o menino precisa correr quantos quilômetros. Então, veja, aqui foi dada a fração da primeira etapa. Aqui foi dada a fração da segunda etapa. O que ele está pedindo para perguntar aqui é a parte da primeira etapa. Aqui ele está perguntando qual é a parte da segunda etapa. Na letra C, ele está perguntando qual é a fração da terceira etapa. E na letra D, ele está perguntando qual é a parte da terceira etapa. Certo? Concorda? Concordo. Pronto. Então, vamos lá. Quantos quilômetros ele tem que correr na primeira etapa? Letra A. A parte é igual à fração vezes o todo. A parte 1 é igual à fração 1, 3/8, vezes 48 quilômetros, que é o percurso inteiro. Então, 48 dividido por 8 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Então, nosso amigo precisa correr 18 quilômetros na primeira etapa. Então, a parte 1, 18 quilômetros. A parte 2. Parte 2 é igual a 1/6 vezes 48, que é o todo. 48 dividido por 6 dá 8. 8 vezes 1 dá 8. Então, na segunda etapa, Gabriel tem que andar 8 quilômetros. Note, ninguém perguntou quanto ele já correu. Mas você consegue saber quanto ele já correu. Porque isso vai facilitar a vida da gente nessa pergunta.
Na terceira etapa, o menino precisa correr quantos quilômetros? Poxa, ele já correu... 22. Não? Não, peraí. A tua resposta é quanto falta ou quanto ele já correu? Quando ele precisa correr. Ok, perfeito. Por quê? Porque a soma desses dois dá 26. 26 quilômetros. Se você pegar 48 quilômetros e subtrair do que ele já correu, que é 26, isso vai dar 22. Então, pronto. 22 quilômetros. Letra D, 22 quilômetros. Aí a pergunta da letra C. Qual é a fração que representa a distância que ele precisa correr na terceira etapa? Bom, ele precisa correr 22 de 48. Posso simplificar? É óbvio que você pode simplificar. 22 dividido por 2 dá 11. 48 dividido por 2 dá 24. Então, a fração 11 de 24 é a fração que falta para o menino completar a corrida. Tudo certo, Valentina? Tudo certo. Pronto. Então, essa é bem tranquila. Eu acho que eu não fiz, Valentina, não sei, eu não lembro. Eu acho que eu não fiz para você nenhuma questão para descobrir o todo. Nenhuma questão para descobrir o todo. Se eu não fiz, eu vou fazer hoje, terminada a resolução dessas, porque eu te mostrei aqui. Se alguém der parte e todo, você descobre a fração botando a parte em cima e o todo embaixo. É como você descobre fração. Se te derem a fração e o todo, é só você multiplicar a fração por todo e você descobre a parte. Agora, se te derem parte e fração, como é que você descobre o todo? Essa é a terceira maneira, o terceiro jeito de perguntar dessa TFP, certo? Então, TFP podem te dar fração e todo para você descobrir a parte. Podem te dar todo e parte para você descobrir a fração. Podem te dar parte e fração para você descobrir o todo. Aqui é um pouco mais chatinha, mas não é nada misterioso, não. Certo? A gente vai ver isso. Questão de número 18. Questão de número 18. Numa escola, existem 320 alunos. Depois das notas da quarta unidade, descobriu-se que 200 deles precisaram ficar para recuperação. Então, pergunta-se, qual a fração que indica quantos alunos ficaram em recuperação? B, qual a fração que representa o número de alunos que não ficaram em recuperação? C, quantos alunos não ficaram em recuperação? A letra C já pode ser resolvida, né? A letra C. Por quê? Porque, vê, se eu sei que 320 alunos tem a escola, isso aqui é o todo. Se eu sei que 200 deles ficaram em recuperação, isso é a parte dos que ficaram em recuperação. Vou chamar de parte E. 120 não ficaram em recuperação. Muito bem. 300 menos... Quer dizer, desculpa, 320 menos 200. Muito bem. 320 menos 200. Faz o cálculo. 0, 2, 1. Então, quantos alunos não ficaram em recuperação? 120. Já respondeu a letra C. Letra A. Qual fração indica quantos alunos ficaram em recuperação? Lembra, fração sempre vai ser a parte que eu estou falando, da qual eu estou falando, dividida pelo todo. Então, a fração é 200, que ficaram em recuperação, dividido por 320. Já posso simplificar cortando 0 com 0. 20 sobre 32. 20 sobre 32. Dá para simplificar mais isso? Claro que dá. 20
pode ser dividido por 4, 32 também pode ser dividido por 4. O que significa 5, 20 dividido por 4 dá 5, 32 dividido por 4 dá 8. Então, quantos alunos ficaram em recuperação? 5/8 da turma. 5/8 da turma ficou em recuperação. Ok. Se a resposta dessa fração é 5/8, então qual é a fração que representa quem não ficou em recuperação? 3/8. Que é o que falta para completar a turma toda. Pronto, 3/8. 5/8 ficar em recuperação, 3/8 não ficar em recuperação. Questão também muito tranquila. Beleza? Beleza. Tu tinha chegado nesses resultados? Ah, sim, eu tinha feito a letra C. Só a letra C. Aí tu não completou o resto. Não. Só não pode esquecer, veja. Fração é igual a parte sobre o todo. Ele já tinha dado a parte aqui e ele já tinha dado o todo aqui em cima. Pronto. Eu já tenho essas duas informações. Como eu descobri a outra parte, a parte dos que não ficaram em recuperação, então eu já conseguia fazer a outra também. Mas na hora que você descobre essa fração, aqui, é só complementar, usar a fração complementar, aquela fração que complementa o todo. Só isso. Ok? Ok. Vamos lá. Numa paróquia de Caruaru, 3/7 das crianças já fizeram a primeira comunhão. As outras 20 crianças ainda não fizeram. Pergunta-se: qual a fração que representa a quantidade de crianças que ainda não fizeram a primeira comunhão? Essa é mais fácil de responder. Certo? Essa é mais fácil de responder. Veja só. No nosso enunciado, Valentina, eles nos deram uma fração. Essa é a fração das crianças que fizeram primeira comunhão. Então, vou botar aqui, a fração dos ok. A fração dos que já fizeram primeira comunhão. E as outras 20 crianças não fizeram. Isso aqui é a parte. Veja, esse número 20 não é o número total de crianças, não é o número total de crianças da paróquia. Esse número 20 é uma parte das crianças, é a parte que não fez. Então, pensa comigo o que é que nós temos. Nós temos numa paróquia, o todo, ou seja, todas as crianças da paróquia são esse quadrado ao redor. Esse quadrado azul aqui é o todo. Deixa eu botar ele em azul aqui. Esse quadrado azul, esse retângulo azul, indica o todo. Certo? Essa parte aqui indica as crianças que fizeram a primeira comunhão. Essa parte indica as crianças que não fizeram a primeira comunhão. A respeito da parte dos que fizeram, nós só temos a fração. A gente sabe que 3/7 já fizeram primeira comunhão. A respeito do outro lado, nós só temos o número. Mas eu só consigo, preste bem atenção a isso, eu só consigo descobrir o todo se eu tiver a parte 1 e a fração 1. Note que o que eu tenho aqui é fração 1, mas o que me foi dado foi parte 2. Então, ou seja, 3/7 e 20 representam coisas diferentes. 3/7 representa quem já fez primeira comunhão. 20 representa quem não fez primeira comunhão. Se eu tiver fração e parte
de coisas diferentes, eu não consigo descobrir o todo. Para descobrir o todo, eu preciso ter a fração e a parte de uma dessas informações. Ficou claro isso? Sim. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é o seguinte, veja, você tem aqui a fração de quem já fez primeira comunhão. Tendo a fração de um dos lados, você consegue descobrir a fração do outro. Ora, se 3/7 já fizeram primeira comunhão, Valentina, quantos ainda não fizeram? 4/7. Exatamente. É o que falta para completar os 7/7. Massa. Então, você acaba de descobrir a fração do outro lado. Pronto. Agora, Valentina, que você tem a parte e a fração que representam a mesma coisa, se você tem parte e fração que representam a mesma coisa, aqui você já tinha parte 2, agora você já tem a fração 2, você consegue descobrir o todo. Deixa eu te mostrar como é que você descobre o todo. O todo é descoberto assim, ó. O todo é descoberto. Parte multiplicado pelo inverso da fração. Para descobrir o todo, você tem que multiplicar a parte pelo inverso da fração que representa essa parte. Então, em outras palavras, para descobrir o todo das crianças, você vai ter que fazer 20 vezes... Aqui está 4/7. Você vai ter que fazer o inverso, 7/4. É assim que você descobre o todo. Então, tem que fazer algumas coisas aqui, certo? Eu acho que vamos ter um problema aqui com o número de crianças. Vai dar um número quebrado. Vixe, Número quebrado. vai dar um número quebrado. Deixa eu ver se eu adapto isso de uma forma melhor, só para... Vai dar 140, 20 vezes 7. Não, não. Tá certo, desculpa, besteira, não vai dar um número quebrado, não. Fiz besteira. Por quê? Veja só. 20 dividido por 4. Dá para dividir 20 por 4? Dá. Isso fica 5. 5 vezes 7. 5 vezes 7 dá 35. Então, olha só. A igreja, a paróquia, tem 35 crianças. Então, para você, de novo, para você descobrir o todo, você tem que pegar a parte e multiplicá-la pelo inverso da fração. A fração invertida. Aí, ou seja, nós temos quantas crianças existem nessa paróquia? Existem 35 crianças. Qual a fração que representa a quantidade de crianças que ainda não fizeram primeira comunhão? Hoje foi a mais fácil, que a gente fez primeiro, 4/7. 4/7 das crianças não fizeram primeira comunhão. Quantas crianças já fizeram primeira comunhão? Ó, se eu tenho 35... 15. Exatamente. E 20 delas não fizeram, é só fazer 35 menos 20. Vai dar 15. 15 crianças não fizeram, perdão, 15 crianças já fizeram primeira comunhão. Certo, Valentina? Certo. Entendeu a relação que existe entre todo, parte e fração? Sim. Eu vou resumir uma coisa aqui para você escrever, certo? Só para você escrever. Lá vai. Sempre, Valentina, sempre haverá todo, parte e fração. Sempre haverá todo, parte e fração. Então, vamos lá.
Imagine que eu tenho uma turma com 24 alunos. Uma turma com 24 alunos, 16 desses alunos, 16 desses alunos passaram por média. Só imagine essas duas informações, somente essas duas informações. 24 alunos numa turma, 16 passaram por média. A primeira pergunta é: quantos deles foram para a recuperação? 8. Exato. Então, a primeira coisa é, se só tem 2 grupos aqui, só tem os que passaram e os que não passaram, é só você pegar o todo e subtrair da parte que você já sabe. Pronto. 24 menos 16 dá 8. Então, está aqui, 8. O que você acabou de completar foi todo, parte e parte. Parte 1 e parte 2. Então, esse cara aqui é parte 1. Esse cara aqui é parte 2. Ok. Fração. Então, vamos lá. Se eu quiser descobrir a fração, tipo, eu quero descobrir a fração 1. Então, eu tenho que pegar a parte 1 e dividir pelo todo. Se eu quero descobrir qual é a fração 2, eu vou ter que pegar a parte 2 e dividir pelo todo. Só isso. Então, para eu descobrir a fração aqui, para eu descobrir a fração aqui, 16 sobre 24. Simplifico sempre. Vou dividir 16 por 8. Vou dividir 24 por 8. Vai ficar 2 terços. Opa! 2 terços. A outra, eu posso deduzir a outra fração. Então, essa fração aqui é 2 terços. Essa fração eu deduzindo, falta para completar 1 terço. Mas eu também posso fazer de outro jeito. Eu posso fazer assim. Quanto é 8 dividido por 24? Dividir 8 por 8, dividir 24 por 8. Isso vai ficar 1 terço. Está aí. Eu posso descobrir de várias maneiras. Então, a primeira fórmula é bem simples. Se você quer descobrir uma fração e eles te deram parte e todo, você vai ter que fazer parte dividido por todo. Certo? Você só vai ter que se preocupar com o seguinte. Eles podem dizer aqui, né? Vou limpar isso aqui de novo. Vamos limpar. Certo? – 24 alunos, 16 passaram por média. Se ele pedir a fração desse lado, qual é a fração que indica quantos alunos não passaram por média? Note, isso aqui é a parte dos que passaram por média. Para descobrir a fração da parte dos que não ficaram por média, eu tenho que descobrir essa parte primeiro. Então, só na hora de ler a questão, você tem que perguntar, ele deu qual parte? Ele está perguntando por qual parte? Certo? Ele deu, por exemplo, nesse caso aqui, eu dei a parte dos que não fizeram primeira comunhão. Eu dei a fração dos que fizeram. Então, ele está me perguntando aqui, quem é a fração dos que não fizeram? Quem é o todo? E quem é a parte dos que fizeram? Ele me deu a fração de um lado e a parte do outro. Ele só me pediu a fração do outro lado e a parte do um. Ele inverteu as coisas. É só ter preocupação em o que está sendo pedido. Se você ler direitinho, você sabe, olha, eles estão pedindo esse lado de cá, eles estão pedindo aquele lado de lá. Você leia com cuidado para não cair em armadilha. Então, fração
sempre é igual a parte dividida pelo todo. Se você quiser achar uma parte, meu amigo, tem que dar a fração. A questão tem que dar a fração. Você vai fazer o todo multiplicado pela fração. O todo multiplicado pela fração. E se eles perguntarem o todo, como eu acabei de fazer aqui, isso vai ser a parte multiplicada pelo inverso da fração. Olha como eu vou escrever o inverso da fração. Tá? A parte multiplicada pelo inverso da fração. Eles vão ter que te dar a parte, vão ter que te dar a fração. Agora, um detalhe muito claro, viu, Valentina, de novo. Eu só descubro o todo se a parte e a fração forem relacionadas à mesma informação. Não adianta usar a parte dos que fizeram primeira comunhão multiplicado pela fração dos que não fizeram. Não vai dar certo. Tem que ser a parte dos que fizeram primeira comunhão multiplicado pelo inverso da fração dos que fizeram primeira comunhão. A parte dos alunos que usam óculos multiplicado pelo inverso da fração dos que usam óculos. Eu tenho que me preocupar em saber se a parte e a fração representam a mesma informação. Aí eu consigo descobrir o todo. Ficou claro? Ficou. Vamos para a questão número 20. Anotou isso daí já? Anotei. Então vamos embora. Questão de número 20. Num certo dia, em um restaurante, 4/9 dos clientes pagaram por Pix. E os outros 50 clientes pagaram com cartão de crédito. Então, fazendo o desenho aqui, 4/9 pagaram por Pix. Os outros 50 pagaram em cartão de crédito. Veja bem, essa expressão, do jeito como ela está aqui, os outros 50, isso significa que não existe um terceiro grupo. Só existem os dois grupos, aqueles que pagaram por Pix e aqueles que pagaram por cartão de crédito. Então, os que pagaram por cartão de crédito são 50 pessoas. Então, note comigo, ele deu a parte 1 e ele deu a fração 2. Ele não deu a fração 1 nem deu a fração 2. Desculpa, ele não deu a fração 1 nem deu a parte 2. E nem deu o todo. Portanto, lá vai. Que fração representa a quantidade de pessoas que pagaram com cartão de crédito? Ou seja, ele quer saber a fração 1. 5/9. Ok. Se 4/9 representam os de Pix, o que falta para completar 9/9 é 5/9. Pronto. Essa é a fração complementar do 4/9. Massa. Já descobrimos a fração que representa os 50 clientes. Posse desta informação, ou seja, agora que eu já conquistei esta informação, eu consigo descobrir o todo. Por quê? Porque para descobrir o todo, eu preciso ter uma parte, vamos chamar de parte 1, sendo multiplicada pelo inverso da fração 1. Ou seja, agora que nós temos uma parte e uma fração que identifica aquela parte, eu já tenho informação suficiente para descobrir o todo. Então, o todo
o todo é igual a 50 vezes 9 sobre 5. 50 vezes 9 sobre 5. É o todo, desculpa, é a parte multiplicada pelo inverso da fração. Então, lá vai. 50 vezes, desculpa, 50 dividido por 5, sempre se divide, o cara que está embaixo, é igual a 10. 10 multiplicado por 9 fica 90. Então, 5 dividido por 5, 50 dividido por 5, 10. 10 vezes 9, 90. Portanto, existem 90, ou passaram por aquele restaurante 90 clientes. Quantos clientes pagaram por Pix? Aí tá fácil. Se o total deu 90 e 50 dos clientes pagaram por cartão de crédito, isso significa que por Pix, 90 menos os 50. 0, 9 menos 5, 4. 40 pessoas pagaram Pix naquele dia. Ok? Ok. Entendeu tudo, Valentina? Sim. Pronto. Vamos para a questão de número 21. A ideia é a mesma. Numa pesquisa rápida, 9/20 dos espectadores de um cinema disseram que não gostaram de um filme que estreou. Os outros 220 espectadores disseram que o filme é bom. Quantas pessoas assistiram ao filme naquele cinema? A pergunta é, qual é o todo? De novo, quantas pessoas assistiram ao filme naquele cinema? Ou seja, quem é o todo? Vou fazer o desenho para ficar fácil. Nove vinteavos dessas pessoas não gostaram do filme. Os outros 220 espectadores, as outras 220 pessoas pesquisadas naquele dia, elas gostaram do filme, sim. Então, eu tenho a fração do não, eu tenho a fração 1 e eu tenho a parte 2. Ora, se eu tenho a fração 1, eu consigo descobrir a fração 2. Porque fração a gente consegue complementar. Se 9/20 não gostaram do filme, que fração gostou do filme? Cadê? 11/20. Perfeito. 11/20 gostaram do filme. Agora que você tem parte 2 e fração 2, ou seja, agora que você tem parte e fração que representam a mesma informação, ou seja, o número de pessoas que gostaram do filme está representado na forma de um número inteiro e está representado na forma de fração. Agora que você tem as duas informações do mesmo lado, você consegue descobrir o todo. Então, o todo é igual a parte multiplicada pelo inverso da fração. Então, o todo, a quantidade de pessoas que foi assistir ao filme no cinema, é igual a 11/20. Eita, desculpa, olha eu cometendo erro. Certo? Está logo a parte, né? 220 vezes o inverso. 20 dividido por 11. Pronto. Agora que eu tenho isso, é só fazer 220 dividido por 11. 220, se eu fizer 22 dividido por 11, vai dar 2. 22 é o dobro, né? Como o número original é um 220, então eu boto um zero aqui. 220 dividido por 11 dá 20. Certo? 220 dividido por 11 dá 20.
20 vezes 20. 20 vezes 20 dá 400. Tem um jeito fácil de você multiplicar números com zero, né? 20 vezes 20. É muito fácil. Multiplique só os números que não são zeros. 2 vezes 2, 4. Aí você pega esses dois zeros e põe aqui. Pá, pá. Pronto, resolve o problema. 20 vezes 20, 400. O resultado disso aqui, 400 pessoas assistiram àquele filme naquele dia. Ah, então quer dizer... E se perguntarem quantas pessoas não gostaram? É só subtrair, né? 400 menos 220. Isso indica que 180 pessoas não gostaram do filme. Mas a pergunta era só quantas pessoas assistiram ao filme naquele cinema. A resposta seria simplesmente o 400. Tudo bem até aí, Valentina? Tudo bem. Pronto. Este foi o exercício passado para você. Deixa eu voltar aqui. Ficou com alguma dúvida em alguma coisa? Não. Esclareceu tudo? Sim. Na escola, você está vendo o que agora? Na escola, deixa eu ver no caderninho de matemática. Tá. Na escola, eu tô vendo de novo medidas de comprimento. Ok. Medidas de comprimento é um assunto que vai cair na sua prova, certo? Já que a gente viu frações aqui, eu vou passar para você também depois um exercício sobre medida de comprimento. Eu vou explicar um jeito de fazer medida de comprimento que é importante, certo? Talvez facilite a sua vida, tá? Bora lá. Eu vou fazer uma pergunta, você me diz qual é a resposta. Não. – 3.600 centímetros dá quantos metros? Deixa eu ver minha folha. 36. Perfeito. Perfeito. Certo? O resumo para isso é simplesmente o seguinte, preste atenção. A unidade principal de medida é o metro, certo? Tudo que a gente vai fazer, eu vou aqui construir ela porque vai ficar mais fácil para a gente. Aí, ó, 7. Abaixo aqui. Pronto. A unidade principal de medida que a gente usa para medir qualquer distância é o metro. Então, olha só. Metro. Quando a gente junta 10 metros, ou seja, se você reúne 10 metros juntos, isso vira um decâmetro. Um decâmetro é o equivalente a 10 metros. Quando você junta 10 decâmetros, que vai significar 100 metros, isso é o que nós chamamos de hectômetro. E quando você pega 10 hectômetros e você junta 10 hectômetros, você forma um quilômetro. Quilômetro é o equivalente a 1.000 metros. Então, é basicamente o seguinte. Se você tem 1 metro, Metro é uma medida de distância, né? Então, metro seria isso aqui. Pronto. Ó. 1 metro. Quando você junta 10 deles, você forma um decâmetro. Quando você junta 10 decâmetros, você forma um hectômetro. E quando você junta 10 hectômetros, você forma um quilômetro. É mais ou menos o seguinte.
Se alguém te der alguma coisa em metros, se alguém te der alguma coisa em metros e você precisa descobrir em decâmetros, você vai ter que pegar o número que te deram em metros e dividir por 10. Se te derem em decâmetros, você vai ter que dividir por 10 para descobrir em hectômetros. Se você tiver um número que foi dado em hectômetros e pede em quilômetros, você tem que dividir por 10. Então, cada uma dessas unidades, você tem que dividir por 10 nesse sentido aí. De metro para quilômetro, a cada um você vai ter que dividir por 10. Se ele perguntar de metro direto para hectômetro, aí você vai ter que dividir por 100. Afinal de contas, se você divide por 10 e depois divide por 10 de novo, é porque você dividiu por 10 vezes 10. Então, você dividiu por 100. Do mesmo jeito que se te perguntarem de metro e pedirem para você montar em quilômetro, é dividindo por 1000. Isso você já sabe, né? Sim. Tranquilo. Na tua escola você viu de milímetro até quilômetro, não é isso? Isso. Tem Pronto. até a tabela no caderno. Pronto, você já tem a tabela, ótimo. Se você pega um metro, e recorta em 10 pedaços, você tem um decímetro. Decímetro é 1 metro dividido por 10. Se você pegar 1 metro e dividir por 100, você tem 1 centímetro. Se você pegar 1 metro e cortar em 1000 pedacinhos, você tem 1 milímetro. Ok? Aí, existe uma regra bem tranquila para isso aqui. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui e depois eu vou passar para você isso. A norma é bem engraçada. Está aqui a tabela. E aí eu vou fazer o seguinte, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Identifique quem são o início da viagem e o final da viagem. Como assim? Quem é o início da viagem e o final da viagem? Nas perguntas, ele vai dizer assim, converta 3.200 centímetros para decâmetros. Pronto. Imagina essa frase aqui. Converta 3.200 centímetros para decâmetros. Então, você vai ter que fazer uma viagem. Você vai ter que fazer uma viagem da casa dos centímetros para a casa dos decâmetros. Então, a sua viagem ela tem que começar aqui e terminar aqui. Certo? A sua viagem é isso. Então, nós podemos dizer que o início da viagem é centímetros, o final da viagem é decâmetros. Certo? Entendeu? Sim. Pronto. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é saber onde a viagem da conversão começa e onde a viagem da conversão termina. Pronto. Se você sabe disso, você identifica quem ele está pedindo, então você vai fazer a segunda coisa. A segunda coisa é coloque o algarismo da unidade na casa do início da viagem. Pronto. Coloque o algarismo da unidade na casa do início da viagem. Então, voltando ao que eu tinha dito. Quantos são 3.200 centímetros em decâmetros? Pronto. Converta para me mostrar quem são 3.200 centímetros em decâmetros. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar o algarismo da unidade. O algarismo da unidade é o último algarismo de qualquer número, antes da vírgula. O último algarismo é o da unidade. Você vai colocar ele aqui, ó. Pronto. Esse zero é o algarismo da unidade do 3.200. Esse zero
tem que ser colocado na casa do início da viagem. Tudo bem até aí? Sim. Pronto. Próxima etapa. A próxima etapa é o seguinte. Coloque cada outro algarismo em uma casa vizinha. Só isso. Vá preenchendo até chegar à casa do final da viagem. Preencha com zeros se precisar. Preencha com zeros se precisar. Então, coloque cada outro algarismo em uma casa vizinha até chegar à casa do final da viagem. Isso aqui, ó. 3.200. Eu já coloquei o zero aqui em cima. Agora eu vou colocar esse zero à esquerda. Vou colocar esse 2 à esquerda. Vou colocar esse 3 à esquerda. Pronto. Consegui chegar à casa final da viagem, sim ou não? Não, não consegui chegar até o final. Sim, mas quem é a casa do final da viagem? Tá, dei aí. Então, eu cheguei na casa do final da viagem. Chegou. A casa do início da viagem é centímetro, a casa do final da viagem é decâmetro. Pronto, então eu cheguei na casa do final. Se eu pedisse converter para quilômetro, eu não teria chegado. Aí eu precisaria colocar mais zeros até chegar aqui. Se eu pedisse para converter para quilômetro, mas não pedi. Certo? Então, última informação. Se você chegou na casa do final da viagem, coloque a vírgula na casa, após o algarismo, a casa final. Coloque a vírgula após o algarismo da casa final. Ou seja, depois de preencher tudo isso, eu meto uma vírgula aqui, ó. Pronto. Então, 3.200 centímetros, 3.200 centímetros significam 3,2 decâmetros. Só isso. Os zeros que ficam no final das casas decimais eu não preciso escrever, por isso fica 3,2. 3,2 é a mesma coisa que 3,20, que é a mesma coisa que 3,200, tudo faz. Então, 3,2 decâmetros. Foi assim que tu aprendeu na escola? Mais ou menos, por conta que na escola a gente estava aprendendo mais quando a gente for botar a vírgula, a gente fazer assim, ó. Vamos supor que é de dm para centímetro. Aqui tem uma atividade minha, assim. Represente as medidas no quadro e escreva como se lê. Aí era 25,322. Certo, deixa eu botar aqui. Aí, 25,322, é isso? Isso. O quê? Quilômetros, estava em quilômetros esse. Ok. Aí quando a gente descia para o HM, ia para 253,22. Ia descendo até o último número, acrescentando zeros. Pronto, mas é exatamente isso, veja só. Se a professora diz que tem 25,322 quilômetros e quer que você diga quanto isso fica em centímetros, certo? A professora vai perguntar, olha, eu tenho 25,322 quilômetros e eu quero isso em centímetros. Como é que você faz? Você faz exatamente como eu mostrei. Coloca a unidade, o número da unidade, na casa inicial da viagem. Pronto. 25. Preenche os números à esquerda. 3, 2,
2. Conseguir chegar na casa final da viagem? Não, porque a casa final da viagem é centímetros. Aí eu vou preencher com 0 e 0. E para terminar, eu coloco a vírgula na casa final. Então, 25,322 quilômetros é a mesma coisa que 2.532.200 centímetros. E só isso. Ok? Ok. Eu acho a técnica das casinhas. A técnica das casinhas é exatamente o que você faria se fosse transferir a vírgula para lá ou a vírgula para cá. Só isso. Só que tem uma regra. Essa regra básica é essa aqui. Identifique quem são o início e final da viagem. Ou seja, vai converter de hectômetro para milímetro, vai converter de centímetro para decâmetro, vai converter de metro para quilômetro. É só você saber de onde vai converter, esse é o início da viagem, para onde vai converter, esse é o final da viagem. Certo? E segue essas dicas aí. Eu vou preparar alguns exercícios sobre isso para você exercitar ao longo dessa semana também. E vou pegar no teu material lá, no conteúdo programático da prova, para definir qual é o assunto da próxima semana, em que eu já vou te passar também exercício para você fazer, tá certo? Então, ao longo dessa semana, eu te mando mais uma ficha de exercícios boa, para a gente poder já resolver na próxima aula, no sábado que vem, tá certo? Tá certo. Pronto. Ficou alguma dúvida, Valentina, de hoje, de fração, de todo, parte e fração? Não. Pronto. Era isso, a minha preocupação era toda com esse assunto, que eu acho que é o mais difícil da prova que você vai enfrentar. Mesmo assim, você vai passar fácil por isso. Ok? Ok. Bom restinho de final de semana. Descanse, aproveite. A gente se vê essa semana com a ficha e próximo sábado com aula. Tá. Tchau. Tchau.